Olá pessoal da Igreja de Serraria, tudo bom? Estamos indo para o nosso 7º tema. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Confesso que não é um tema fácil, não é aquele tema que você ouviu uma vez e está tudo certo. É um tema que todas as vezes que eu pretendo falar sobre ele, eu vou aprender um pouco mais sobre ele. Necessita eu estudar, revisar, ler, anotar, que é o santuário. Mas fica tranquilo, nós não vamos falar sobre toda a questão profética, teológica do santuário. Nós vamos falar sobre um aspecto importante. Mas para isso, eu convido você a acompanhar na tua Bíblia o texto de Daniel, capítulo 8, versículo 13 a 14. Diz assim: Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta é a maior profecia que nós temos na Bíblia. E lá perto de 1840, um homem chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar mais e mais a Bíblia. Mas ele tinha um método, uma maneira de estudar a Bíblia. É a seguinte: a Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia. Eu não posso usar a interpretação de fora, para eu poder entender o sentido real do texto. Quando ele começou a fazer isso, ele começou a perceber algumas coisas. Primeiro, um dia na profecia equivale a um ano. Então, se a profecia falava de 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias, a profecia estaria se referindo a 2.300 anos. Se a profecia falava de 2.300 anos, lá na época de Daniel, e falava de um santuário ser purificado, obviamente o santuário não poderia ser do templo lá de Israel, porque ele já havia sido destruído nessa época. Então, se o santuário não era o de Israel, qual santuário seria? Para a época, eles achavam que o santuário poderia ser uma referência à terra. E olha a lógica da época. Se o santuário fosse a terra, diz que a terra seria purificada por fogo, por ocasião da volta de Jesus. A conclusão lógica que eles chegaram na época é que o fim das 2.300 tardes e manhãs seria o retorno de Jesus. Então, o que eles deveriam fazer? Descobrir quando começava a profecia das 2.300 tardes e manhãs e chegariam logo à conclusão de quando Jesus voltaria. Ok? A questão é essa. Por conta desse equívoco em achar que o santuário era a terra, eles começaram a calcular que momento que Jesus voltaria. Mas em nenhum momento dessas profecias dizia que o santuário é a terra. Pelo contrário, como nós vimos nos outros textos do início da nossa revista, do capítulo 7, que a gente tem lá até, Hebreus 8, versículo 1 e 2, Hebreus 9, versículo 23 e 24, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, mostra que o santuário onde Jesus atua e o qual será purificado é o celestial, não o terrestre. Então, não fecha. A questão toda disso daí tudo não é a questão profética para hoje. Eu sei que dá vontade de estudar mais, a gente aprender e pode ficar para um outro momento. Mas hoje nós vamos focar na parte do santuário, lá na parte santíssima, onde ficava a Arca da Aliança. Esse local é uma referência direta ao trono de Deus, como a gente vê lá em Apocalipse. E no trono de Deus, ali na frente de Deus, tem o propiciatório. Olha que nome difícil. Toda vez que eu preciso estudar esse tema, eu tenho que escrever, eu tenho que anotar, para eu poder relembrar alguns pontos. O propiciatório, esse nome complicado, nada mais é do que a tampa que ficava em cima da Arca da Aliança. Essa tampa, ela recebia ali o sangue, que era trazido lá do cordeiro que tinha sido feito o sacrifício. E o que o propiciatório tem para nos ensinar hoje? Esse sangue na presença de Deus
em cima das tábuas dos mandamentos que ficavam dentro da Arca da Aliança. Presta bem atenção, porque isso é o mais importante da mensagem de hoje. O propiciatório é uma lembrança para nós que Deus é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de misericórdia. Ao mesmo tempo em que a justiça da lei é requerida, Ele precisa fazer cumprir a sua lei, o sangue de Jesus cobre os pecados daqueles que acreditam no seu sacrifício. No dia da purificação, começava um juízo para mostrar quem tinha aceito o perdão e quem não confiava no sangue do Cordeiro. A tampa do propiciatório era coberta por 2 anjos, 2 querubins que ficavam um em frente ao outro. Isso daqui é maravilhoso, é incrível para nós. Por quê? Porque esses anjos mostram o cuidado que toda a corte celestial, todos os anjos do universo, ficam atentos ao plano da redenção. Como para eles é objeto de atenção a misericórdia divina e a justiça divina agindo juntos. Aonde? Na cruz do Calvário. Ali foi feita justiça e foi dado misericórdia. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto e que mais lembro da faculdade é o dia que um professor explicou o significado da palavra tetelestai. Tetelestai foi traduzido para nós como está consumado. Foram as palavras que Cristo disse quando abriu os braços na cruz do Calvário e foram as últimas, está consumado. Só que tetelestai também tem um outro sentido. Qual sentido? Quando as pessoas na época de Jesus iam até um comércio e penduravam a sua dívida, era feita uma anotação sobre as dívidas. Quando essa pessoa voltava ao comércio e pagava a dívida, ela recebia um recibo. Nesse recibo estava escrito tetelestai, está pago. Entendeu? Quando Cristo Jesus abriu os braços na cruz do Calvário e clamou tetelestai, ele não estava apenas dizendo que o plano da redenção estava consumado, mas ele estava dizendo ao universo que o preço do pecado tinha sido pago por ele. O seu sangue traria misericórdia e justiça. A justiça que caiu sobre ele e o sangue que perdoa o meu e o seu pecado. Essa doutrina do santuário, ela é tão importante, mas tão importante, que 99 das religiões no mundo não procuram estudar sobre o santuário. As pessoas não querem saber o que significa o santuário, qual o significado para nós, como que ele acontece no céu, como que Cristo é o sumo sacerdote. Por isso, entender o plano da salvação através do santuário é um alicerce, é uma base da nossa fé. E como eu falei, é um tema que nós precisamos constantemente estudar, relembrar, anotar, cavar mais fundo, procurar entender melhor. Olha só, como que nós podemos aprender sobre tudo que está envolvido no santuário e tudo que Cristo fez por nós e faz por nós no santuário celestial? O texto de hoje para nós, a revista, traz 2 passos para nós: a oração e o estudo da palavra de Deus. Quando nós nos propomos a orar e pedir que Deus nos mostre, ilumine a nossa mente a esse respeito, e quando vamos para a Bíblia e estudamos, relemos, lemos de volta, comparamos textos e temos um estudo verdadeiro, não apenas uma leitura superficial, nós começamos a entender o papel do santuário hoje, o que Cristo está fazendo hoje por mim e por você. Quer saber outro ponto distintivo nosso além do santuário? Que todos nós podemos colocá-lo em prática como foi feito com o santuário? O sábado. O sábado é um ponto distintivo daquilo que acreditamos para todo o resto que as pessoas acreditam. Eu e você vivemos num país protestante, um país católico, mas num país que tem muitas pessoas protestantes. Apesar de quase que 100% das pessoas do nosso país conhecerem a Bíblia, conhecerem a pessoa de Jesus Cristo, pergunte para elas sobre os 10 mandamentos. Ou pergunte para elas sobre o santuário, o que acontece hoje no santuário, e elas não saberão te responder. Nós temos a oportunidade de
um sábado a outro sábado, relembrar o que Cristo está fazendo por nós hoje, lá no Santuário Celestial. Que nós não deixemos escapar pelas mãos essas verdades, porque elas são alicerce, base para aquilo que acreditamos. Hoje, nós teremos um motivo especial de oração. Nós vamos agradecer porque nós temos um sumo sacerdote que está diante do Pai, não num tabernáculo terrestre, mas num santuário celestial e verdadeiro, intercedendo por mim e por você, ali no propiciatório, unindo a justiça de Deus, mas a misericórdia demonstrada pelo seu próprio sangue. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque Cristo Jesus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque Ele pagou o preço do pecado. E Ele intercede diariamente junto a Ti, aí no trono celestial, intercede por nós, pecadores. Que assim seja, que no juízo, Senhor Deus, os nossos pecados estejam lavados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo estudo.